Bom, bom dia para vocês, muito obrigada pelo convite. E só lembrar, Milton, que quando eu resolvi fazer moléstias infecciosas, que nem chamava infectologia, como chama agora, chamava MI, o pessoal falava assim para mim, imagina, por que você vai fazer isso? As doenças infecciosas vão acabar, você vai morrer de fome, o que você vai fazer? Mas parece que a profecia não se cumpriu, né? Mas então é isso daí. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o sarampo. Então, olha, o primeiro casinho é esse daqui, que todos os casinhos são muito simples, mas todos os casinhos foram situações que nós vivenciamos nesses últimos meses. Então, no dia 10 de julho, agora desse ano, uma fisioterapeuta estagiária no HC procurou o PA de infecto com uma queixa de febre baixa, psique, né? Irritação nos olhos há 2 dias, e aí ela tomou dipirona, paracetamol por causa da febre, e aí apareceu com um exantema que começou na face, no pescoço. E ela disse que ela tinha tomado todas as vacinas da infância, estava em ordem, e depois de adulta ela tinha tomado só a vacina de tétano e hepatite B quando estava na faculdade. Então, o que a gente pergunta para vocês? Pode passar, por favor. Então, assinale a alternativa errada aí dessas alternativas que a gente pôs. Então, vejam, pessoal, a maioria, pelo que eu vi aí, parece que acertou, né? Mas a alternativa errada é que o quadro de sarampo, no período prodrômico, no inicial, sempre tem período prodrômico, seja criança ou seja adulto. De propósito, eu pus mais alternativas corretas para vocês se lembrarem. Numa época em que você não está mais acostumado a ver sarampo, e o sarampo sempre começa com quadro prodrômico de mal-estar, febre, as pessoas usam analgésico, usam antitérmico, sempre vem a história de que eventualmente possa ser uma reação à droga, né? E eles ficam associando irritação aos olhos com outras coisas, para lembrar vocês da importância de fazer o diagnóstico de sarampo, que nesse momento já é até menor, porque aí vocês já estão sabendo que está tendo um surto, estão mais atentos. Olha, pessoal, o sarampo sempre tem uma fase prodrômica, que dura aproximadamente uns 2, 3 dias, que de um modo geral é uma fase catarral, então tem uma conjuntivite, tem coriza, né? Neste momento, nessa fase prodrômica, já tem um enantema, que são aquelas manchinhas brancas que aparecem na mucosa, predominantemente na mucosa oral, mas pode aparecer também na mucosa vaginal. Nós vimos, uma das pessoas que nós atendemos tinha manchas de Koplik na mucosa vaginal, e depois desse período prodrômico, que varia aí de 1 a 3 dias, começa a aparecer um exantema, que caracteristicamente tem uma distribuição crânio-caudal. Então, começa na face, pescoço e vai se estendendo para todo o corpo. Às vezes, as pessoas não notaram que começou na face. Então, tem gente que fala, mas o meu exantema começou na barriga. Foi o primeiro local que ele notou, porque caracteristicamente começa na face, começa no pescoço. E é um exantema que a gente chama de maculopapular morbiliforme. Então, são manchinhas, né, máculas, pápulas. E o que é morbiliforme? É quando a gente tem pele comprometida ao lado de pele sã. Diferente do exantema de outras doenças, em que conflui o exantema, dando um aspecto avermelhado total, que a gente chama de escarlatiniforme. Esse exantema pontilhado, que vocês estão vendo aí na tela, é característico do exantema do sarampo. E quais os principais sinais? São esses que a gente já chamou a atenção, mas, caracteristicamente, o sarampo tem febre alta. A hora que você começa a ter sarampo, como nós estamos vendo atualmente em pessoas parcialmente imunizadas, em pessoas que já têm uma certa imunidade, nem sempre o quadro é tão característico como a gente está descrevendo e nem sempre a febre é alta, tá? Esse é o Koplik, caracteristicamente na mucosa oral, né, ao lado dos molares, e são manchinhas brancas na mucosa. Então, é um enantema, precede o exantema. Então, se você tem uma suspeita, olha lá na boca e você pode ver o Koplik. Uma das coisas que a gente faz o diagnóstico diferencial é com candidíase oral, por causa dos pacientes imunocomprometidos, das mais diversas causas que podem ter candidíase. A hora que você passa a espátula, a cândida sai, né? Enantema não. Enantema é um comprometimento da mucosa. Você pode raspar com a espátula que não desaparece, ele continua lá. Então, esse é um dos jeitos que a gente tem de fazer o diagnóstico diferencial.
pode aparecer no palato, pode aparecer na mucosa vaginal, como eu já disse. Esta fascis, que é a característica fascis da criança chorosa, que a gente chama, conjuntivite, coriza, que precede o exantema, cada vez a gente vê menos, né? As pessoas têm uma imunidade parcial e nem sempre mostram isso. E olha, notem o detalhe, são slides antigos, porque cada vez menos também crianças pequenas têm sarampo. Os pequenininhos não, a gente vai ver, mas de 1 a 4 anos de idade, cada vez menos, tá? E aí, essa distribuição, então, crânio-caudal, dura uns 5 a 6 dias e vai se estendendo para todo o corpo, caracteristicamente morbiliforme, tá? E aí, esse é um outro casinho, é uma advogada de 35 anos, não fomos nós que vimos, mas nós participamos da discussão deste caso na Secretaria de Saúde, residente em Jales, no interior de São Paulo, e ela procurou atendimento na sua cidade em fevereiro de 2019. E ela tinha uma queixa de febre, mal-estar por 3 dias e depois o aparecimento de um exantema leve por volta do 4º dia. Esse exantema durou cerca de 2 dias. Na ocasião, lá em Jales, estava tendo muito caso de dengue, foi feita a suspeita de dengue, foi colhida a sorologia no 5º dia de doença. A sorologia para dengue veio negativa, mas ela melhorou e ficou por isso mesmo. Então, agora é para assinalar a alternativa correta, né? Então, é pouco provável que o diagnóstico fosse dengue, uma vez que o exantema não era hemorrágico. Bobagem, né? O exantema pode ser morbiliforme igual, né? Então, a partir do 5º dia de manifestação clínica da dengue, a sorologia é positiva. Em raríssimos casos, não é. Então, devia-se desconfiar que aquilo não era dengue. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Estou chamando a atenção para isso, para o diagnóstico diferencial de dengue, que mudou, né? Lá no passado, não sei se vocês se recordam, lá dos tempos de 4º ano, dos tempos da faculdade, a gente fazia diagnóstico predominantemente com rubéola, exantema súbito, eritema infeccioso, e exantema súbito, eritema infeccioso, caracteristicamente, doença de criança, né? Rubéola, nós estamos livres do vírus da rubéola, por enquanto, nas Américas, né? E, então, não é rubéola, exantema súbito, eritema infeccioso, doença de criança. O que nós temos que fazer o diagnóstico diferencial de sarampo nos dias atuais? Dengue, chikungunya, zika, mononucleose infecciosa, que é uma doença que acomete predominantemente adolescentes, adultos jovens. E aí, pessoal, o exantema de dengue pode ser de qualquer jeito. Muitas vezes ele é mais confluente, o tal do escarlatiniforme, que eu chamei a atenção para vocês, mais avermelhado. Mas o exantema de zika é exatamente igual ao exantema de sarampo. Só olhando o exantema, não dá para a gente saber se era uma coisa ou outra. Vai ter que ver a história, vai ter que ver onde começou o exantema, enfim, vai ter que ter todo o conjunto clínico para a gente chegar a um diagnóstico diferencial. A gente vê pouco dengue, zika, chikungunya aqui na cidade de São Paulo. Nós temos bastante no estado de São Paulo, mas na cidade de São Paulo a gente vê menos. É provável que vocês tenham visto relativamente poucos casos. Estes slides são slides do professor Benedito Fonseca, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eles realmente veem muito mais casos do que a gente. Olha, chikungunya e zika são muito semelhantes, são realmente muito semelhantes os exantemas, tá? Então, este é o diagnóstico diferencial que a gente deve fazer agora. E aí a gente chama atenção, e não somos só nós, né? Todos os lugares por aí afora, esse é o diagnóstico diferencial predominante. E o que eu chamo atenção para vocês é que dor retroorbital não costuma acontecer em sarampo, e é mais frequente de acontecer em dengue, por exemplo, né? Já tosse, coriza, está praticamente ausente em dengue, chikungunya, zika, e é muito característica, ou pelo menos muito frequente no sarampo, né? E a mialgia e a artralgia também é mais frequente em zika, chikungunya, dengue do que no sarampo, embora também possa ter um pouco no sarampo. Então, esse quadrinho, que a gente achava que era um quadrinho que a gente nem nunca ia ver, imagina confundir sarampo com zika, chikungunya e dengue, na verdade é o que está acontecendo neste momento. Essa moça, esse caso de Jales, eu chamo a atenção para vocês, que é o seguinte, olha, no começo do ano, em janeiro e fevereiro, na verdade acho que mais em fevereiro, saiu na mídia, não sei se os senhores se lembram, de um navio de cruzeiro que fez da Bahia até o sul do país e que teve vários casos de sarampo no navio.
Na verdade, foram 20 casos diagnosticados dentro do navio, 17 tripulantes e 3 passageiros. Foi tentado interromper o cruzeiro, não se conseguiu. Imagina o enorme prejuízo que teria isso, né? E aí foram feitas ações de vacinação, saiu até na mídia, para as pessoas que embarcavam ou que saíam, porque a cada porto que o navio para, um montão de gente entra e um montão de gente sai. Então, é uma tragédia. Essa moça tinha estado nesse navio. Na verdade, nesta cidade de Jales, saiu um ônibus com 38 pessoas para participar deste cruzeiro, né, de um trecho lá desse cruzeiro. E quando ela voltou, né, isso foi retrospectivo, o diagnóstico foi feito agora recentemente com o sorinho que estava guardado, era sarampo, tá? E na época o que se pensou muito pertinentemente é que era dengue, né? O diagnóstico de sarampo é sorológico. No momento, nós não podemos fazer o diagnóstico clínico, né? Nós temos que fazer o diagnóstico sorológico e o que nós temos usado na prática para fazer o diagnóstico sorológico é predominantemente ELISA, tá? Tem que ter uma soroconversão, porque muitas pessoas já têm IgG positivo ou tem que ter IgM positivo. Dá para fazer isolamento do vírus, que na prática é quase impossível, né? Só se usa em experimentos, e dá para fazer PCR, tá? PCR é mais caro, mais difícil. Vocês viram que agora mesmo, nesse surto que teve aqui, os primeiros casos tinha PCR, depois não tinha mais porque não dava, tá? E, finalmente, quando a gente está tendo surto, uma ligação epidemiológica, né? A partir de um caso confirmado por laboratório. E aí nós temos esse outro casinho, um residente aqui de 25 anos, que no dia 20 de julho apresentou um quadro de febre, mal-estar, começou numa sexta-feira. No sábado, ele teve diarreia, com 5 evacuações semilíquidas, que diminuiu no domingo, e ele começou a notar no domingo um exantema leve no corpo. E aí, na segunda-feira, como ele estava se sentindo muito bem, tinha melhorado a diarreia, melhorado o mal-estar, embora ele ainda tivesse um exantema, ele veio trabalhar, tá? O que vocês acham a respeito? Então, é isso mesmo, certo? Pacientes previamente vacinados podem ter quadros mais leves, com manifestações clínicas atenuadas, vocês já sabem isso muito bem, isso é extremamente importante, tá? E aí, todo mundo que tiver manchas avermelhadas nesse momento, com febre, etc. e tal, tem que procurar serviço médico e todo caso de suspeito de sarampo tem que ser notificado. Suspeito, não precisa nem ser confirmado, tem que ser notificado, né? Tá aí o 0800 da Secretaria, qualquer pessoa pode notificar. E este, então, um paciente transplantado renal, procura um médico que o acompanha aqui, dizendo que a diarista que trabalha na casa dele também trabalha num condomínio onde ocorreu um caso de sarampo. Ele está muito preocupado, caso bem real, e ele queria saber se ele precisava afastar a funcionária temporariamente, porque ele é imunodeprimido, não pode receber vacina de vírus vivo, como nós vamos ver daqui a pouco. E, além disso, ele quer saber por que a ocorrência de tantos casos de sarampo agora. Essa é bem fácil. Na verdade, eu não queria dificultar, eu quero só firmar conceitos. O vírus é altamente contagioso, mas a transmissão indireta ocorre com frequência bobagem. Isso é a alternativa incorreta. Ou seja, vocês já devem ter visto isso na prática, né? Teve um sarampo lá no 8º andar e a pessoa do 2º andar quer tomar todas as medidas de precaução e tal. Calma, né? A transmissão é predominantemente por contato direto, é transmissão respiratória, tá? Então, muito contagioso, mas tosse, espirros, secreções, e ele permanece ativo no ar contagioso por cerca de aproximadamente 2 horas. Felizmente, o vírus do sarampo não tem nada a ver com a Mycobacteria tuberculosis, né? Que permanece em suspensão no ambiente por vários dias, é outra história, né? Então, isso, pelo menos isso. E a pessoa costuma ser infectante 4 dias antes até 4 dias depois do aparecimento do exantema, que é o período máximo de viremia. Do nosso ponto de vista epidemiológico, aqui no Brasil, nós marcamos 6 dias antes do exantema para considerar a pessoa infectante. É uma medida de segurança, tá? Mas predominantemente 4 dias antes, tá? E a gente sabe que por que está tendo, né, que é a pergunta dele, nos países onde o sarampo foi praticamente eliminado, ele é reintroduzido a partir de pessoas que vão para outros locais
né? E onde tem sarampo. Olha, vejam esse gráfico, era a nossa situação até 2010. Nós tivemos um último surto de sarampo aqui em São Paulo em 1997. Os mais jovenzinhos não se lembram disso, mais de 20 anos, né? Mas depois disso nós tivemos esporádicos casos de sarampo, né? E nós chegamos a uma situação de eliminação do sarampo. Em 2002, foi considerada, então, interrompida a transmissão endêmica do sarampo. E isto à custa de várias campanhas de segmento para tentar manter, então, uma imunidade alta em relação ao sarampo, tá? E, entretanto, o que acontece? Que agora, isso daqui é Brasil, ano de 2018, nós tivemos no Amazonas, todo mundo sabe, a partir de casos vindos da Venezuela e entrando predominantemente, então, nos estados do norte, nós tivemos cerca de 10 mil casos de sarampo naquela região. Né? E tivemos alguns outros casos, poucos, eles notam poucos casos. Em 2018, 3 casos em São Paulo. Né? Nós vínhamos vindo em São Paulo com uma situação de 0 a pouquíssimos casos nos últimos anos, como os senhores notam, né? E não foi, aparentemente, não foi o surto que aconteceu nos estados do norte o responsável pelo que está acontecendo neste momento aqui. Nós somos um país de dimensões grandes, as dificuldades de transporte entre aquela região e esta é grande, e, além disso, acometeu predominantemente uma população de baixa renda, que se desloca muito menos, né? Agora, em 2019, nós temos no estado de São Paulo, estava comentando com o professor Milton, esses dados são até 19 de agosto, obviamente já estão desatualizados, os casos continuam a crescer, a mídia não está dando muita importância, lembra? Saía toda hora sarampo, agora está mais quieta, né? Já não é mais um fúrio de reportagem, mas os casos continuam acontecendo, não diminuíram, né? E começaram a acontecer, então, predominantemente a partir de abril, aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. A maioria dos casos ainda em investigação, o azul é investigação, então provavelmente vão aumentar, tá certo? E o que eu queria chamar a atenção para os senhores é o seguinte, este é um gráfico da Organização Mundial de Saúde, mostrando onde está ocorrendo sarampo pelo mundo afora, para tentar entender por que está ocorrendo sarampo agora e de onde ele está vindo. Em azul é África, mas em vermelho é Europa. Então, os senhores notem a quantidade de casos ocorrendo nessas regiões, tá? Isto é a distribuição de sarampo na Europa. Então, embora predomine aquele marronzinho claro lá, é predominantemente a Ucrânia, embora predomine nos países do leste europeu, os senhores notam que nós temos outros países aí listados, como Itália, Alemanha, e que a gente vê aqui. Olha, a Alemanha nunca deixou de ter casos de sarampo. Esta casuística aí, olha, de 2017 até 2019, mantendo casos de sarampo. Na Itália, mesma coisa, de 2017 até os dias atuais, mantendo casos de sarampo. Na França, mesma coisa. E por que a gente está chamando a atenção disso? Olha, Paraguai, por exemplo, o nosso vizinho aqui nas Américas, lembra? As Américas estavam livres da circulação do vírus do sarampo. Paraguai ainda continua, né? E o que os senhores notam no mapa é que nós já temos casos, nós éramos clarinhos, como a cor mais clara é que tem menos casos de sarampo, coeficiente de incidência menor. Nós éramos clarinhos de um modo geral nas Américas e agora nós já estamos vendo, então, a Venezuela lá em cima bem pintada, o Brasil ainda não tão pintado, mas com casos também. O Brasil já aparece, olha, nos top 10 lá, o Brasil já está, infelizmente, né? E o que a gente chama a atenção é que até o momento, o genótipo circulante, ou seja, fazendo o sequenciamento deste vírus, o genótipo circulante no Brasil, como vocês veem nesse mapa da Organização Mundial de Saúde, é o D8. Então, D8 é esse azulzinho aí. Se os senhores notarem no mapa do mundo, não é o que predomina na África, é o que predomina na Europa. É altamente provável que os nossos casos vieram da Europa e foram introduzidos a partir da Europa. Nós tivemos o tal do navio, que foi uma tragédia, fala a verdade, do ponto de vista epidemiológico. Tivemos caso de uma criança que veio da Noruega com sarampo.
E tivemos, então, alguns casos pontuais lá no começo do ano, a maioria deles vindos da Europa. Então, a nossa linha de raciocínio é que é mais provável que o sarampo tenha sido reintroduzido a partir, então, de viajantes, né, provenientes da Europa. Tá? E aí, uma médica residente de 26 anos de idade, com quadro clínico compatível de sarampo, e ela tomou uma dose de vacina de sarampo e uma dose de sarampo cachumba e rubéola na infância. E, além disso, há uma semana, ela foi vacinada aqui no HC com sarampo cachumba e rubéola durante aquela ação que eu espero todos tenham participado. E ela agora tem um quadro clínico que foi diagnosticado como sarampo. E aí ela fala, bom, mas essa vacina protege ou não protege? Então, veja, pessoal, a sorologia colhida no terceiro dia de manifestação clínica e primeiro do exantema mostrou IgG e IgM reagentes, o que confirma o diagnóstico de sarampo e afasta a reação à vacina, bobagem. Né? A vacina é uma vacina de vírus vivos atenuados. Ela vai despertar uma resposta de anticorpos, tanto IgM quanto IgG, tá certo? Vai subir o IgG, positivar o IgM. Então, a sorologia pós-vacinação tem que ser positiva para mostrar que a vacina está funcionando. Como é que nós faríamos o diagnóstico diferencial entre uma reação à vacina e sarampo pelo vírus selvagem? Só através do sequenciamento desse vírus, né? Então, através do PCR, para ver se é o vírus vacinal ou se é o vírus selvagem. Nós tínhamos isso na época da febre amarela. Lembram, ano passado? Nós podíamos distinguir se era reação vacinal ou vírus selvagem. Infelizmente, aqui, né, tanto no Adolfo Lutz quanto aqui no HC, nós não fazemos sequenciamento para distinguir entre o vírus vacinal e o vírus selvagem. Então, nós tivemos um aumento, entre aspas, dos casos de sarampo logo após a vacinação, que provavelmente foram reação à vacina, que é um exantema, uma doencinha leve parecida com sarampo. É uma vacina de vírus vivos atenuados, tá? Já existe em São Paulo, nesse momento, em alguns locais particulares, na verdade eu conheço um local só, que faz PCR distinguindo vírus vacinal de vírus selvagem, mas que não está acessível para a maioria das pessoas. Então, isto a gente precisa ficar lembrando disso daí, tá certo? Acho que isso é extremamente importante. E a detecção de IgM por ELISA, ele pode ser positivo no primeiro dia do exantema. Entretanto, nas primeiras 72 horas, a positividade é mais baixa, vai crescendo com o tempo, tá? Então, isso é uma das coisas que precisam ficar claras para a gente entender melhor o que está acontecendo, tá? Então, isso é a coisa que a gente queria mais deixar claro para vocês e chamar atenção para o seguinte: o diagnóstico por ELISA é o diagnóstico recomendado pela Organização Mundial de Saúde, para diagnóstico. Então, isto eu queria que vocês deixassem bastante claro, que agora nós vamos falar de vacina e eu vou falar de resposta à vacina e de correlato de proteção, ou seja, como é que eu sei que estou protegido pela vacina. Então, ELISA é para diagnóstico de sarampo. A vacina de sarampo é uma vacina de vírus vivos atenuados, como eu já falei várias vezes. Ela é cultivada em células de embrião de galinha, mas tem extremamente pequena quantidade de antígeno, então não está contraindicada para quem tem alergia ao ovo, né? E atualmente nós não temos mais vacinas monovalentes no mundo inteiro. Só se trabalha com a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, tá? E o que se recomenda na rotina, aqui no Brasil nesse momento, são 2 doses para todas as crianças, a primeira aos 12 meses de vida e a segunda entre 12 e 15 meses, junto com a vacina de varicela, que é então a tetraviral. Nos Estados Unidos, eles fazem essa segunda dose um pouquinho mais tarde, entre 4 e 6 anos de idade, tá? E aí, pessoal, esta é uma vacina eficaz. Lembra a pergunta lá? Mas afinal, essa vacina protege? Tem uma alta eficácia, uma eficácia de 95% aproximadamente. Só que esta eficácia é maior a partir dos 12 meses de vida. Por que a vacina, então, é feita a partir de 12 meses? Justamente por isso. Predominantemente por causa da interferência dos anticorpos passivos maternos, que são transmitidos pela placenta e vão, então, levar a uma menor soroconversão. Então, várias pessoas aqui, na hora que foi feita a intensificação da vacina de sarampo, falavam assim: ah, mas eu já tomei 4 doses, tomaram vacina de sarampo monovalente. E muitos de vocês, mesmo os mais jovenzinhos, quando nós ainda fazíamos vacina, antes dos 12 meses de vida.
E aí, a gente não sabe exatamente qual é a soroconversão naquele período. Então, para fins gerais, a gente considera não protegido quando tomou vacina abaixo de 12 meses de vida. E só considera, então, protegido acima de 12 meses de vida. Existem falhas vacinais secundárias, e eu quero chamar a atenção para os senhores, que a partir do correr dos anos, essas falhas vacinais secundárias vão aumentando. Falha primária, quando já não converteu na primeira dose. E falha secundária, quando soro converteu na primeira dose, mas vai perdendo os anticorpos com o passar do tempo. Uma das coisas que a gente tem mais insistido para todo mundo é que lá, muito antigamente, a gente dizia que quem teve sarampo, doença, não tinha mais sarampo para o resto da vida e o vírus selvagem conferia imunidade para toda a vida. Na verdade, o que acontecia é que a pessoa tinha sarampo na infância e havia uma circulação muito grande do vírus de sarampo em todos os lugares. E ela ia tendo reforços naturais pela vida fora. E com isso, ela chegava na vida adulta, até na velhice, protegida, com altos títulos de anticorpos. No momento em que você tem uma ampla vacinação, diminui a ocorrência de casos de sarampo, como nós mostramos nos slides anteriores, não existem mais reforços naturais. E a gente vai perdendo, com o passar do tempo, diminuindo o título de anticorpos. A proteção para o vírus do sarampo não é só de uma imunidade humoral, tem imunidade celular também, né? Difícil de medir na prática, mas de qualquer maneira, a gente sabe atualmente que a proteção vai diminuindo com o passar do tempo. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que já vem sendo relatada na literatura há algum tempo. E a proteção pela vacina é uma proteção menos robusta do que a proteção pelo vírus selvagem. Então, isto vai acontecendo com o passar do tempo. Então, uma efetividade de 93% após a primeira dose, chegando até 97% com a segunda dose. E os anticorpos neutralizantes, é isso que eu quero chamar a atenção para os senhores, que são os importantes por neutralizar o vírus, quando o paciente entra em contato com o vírus, persistem por muito tempo, tá? Mas não persistem por toda a vida. E aí é isso que eu queria chamar a atenção mais uma vez. Para a gente ver se o indivíduo está protegido de sarampo, é preciso que a gente faça dosagem de anticorpos neutralizantes. Então, correlato de proteção é por anticorpos neutralizantes. Diagnóstico de sarampo é por ELISA. O ELISA é um pool, ELISA é um método imunoenzimático para detecção de anticorpos. Tem um pool de anticorpos. Deve ter anticorpo neutralizante lá no meio também. Mas para eu ter certeza que o indivíduo está protegido, eu tenho que fazer teste de neutralização por redução de placa, que nós não fazemos aqui no HC, que o Adolfo Lutz não faz, que quem faz aqui no Brasil, pelo menos que seja do meu conhecimento, é a Fiocruz. Então, foi muito comum nessa época aí as pessoas dizerem: ah, mas eu tenho sorologia positiva. Qual sorologia o senhor tem positiva? Né? É óbvio que se tiver um ELISA muito alto, provavelmente está protegido. Mas qual é o ponto de corte? Abaixo de quanto do ELISA o indivíduo é suscetível e acima de quanto ele é protegido? Isto não está determinado na literatura. Para a gente dizer que está protegido, tem que ser através de anticorpos neutralizantes. Esse foi um dos maiores embates que a gente teve. Andaram fazendo sorologia e, veja, se não for neutralizante, a gente não tem certeza do que está acontecendo, tá? Então, olha, uma médica residente de 26 anos de idade, quadro clínico compatível. Esse já não foi? Ah, não, ela questiona, é a mesma, não tem o que responder, ela questiona, mas essa vacina não protege? Então, é um outro questionamento que eu queria trazer para os senhores. Os anticorpos vão diminuindo com o passar do tempo, como os senhores já viram. Mas tem essa notícia aqui, que saiu na Folha de São Paulo, no dia 9 de agosto, não sei se alguns dos senhores leram, e depois essa mesma notícia foi reproduzida no final dessa semana no jornalzinho do metrô, que eles ficam entregando aí na avenida. E aí, o vírus do sarampo em São Paulo é uma mutação do ano anterior. Então, o que tem a respeito disso? Eu queria chamar a atenção. Veja, o vírus que está circulando no nosso meio agora é o D8, genotipado não só aqui no Brasil, como fora. A Organização Mundial de Saúde tem uma boa vigilância em relação a isso, que é o mesmo que está circulando na Europa. E aí é o seguinte:
Nós sabemos que o vírus do sarampo tem aproximadamente 24 subtipos, quando você genotipa, que vão de A até H, tá? E todas as cepas vacinais são derivadas da tal da cepa Edmonston, que é uma cepa lá de trás, dos anos 60, a primeira que foi feita a primeira vacina de sarampo. E esta cepa, então todas essas cepas aí derivadas são do genótipo A. E o que está circulando é o genótipo D. Então, existem aí algumas falas de que a vacina não seria eficaz, porque nós temos uma vacina com genótipo diferente do genótipo que está circulando, tá? Entretanto, uma das grandes vantagens deste vírus é que há poucas alterações entre os diversos genótipos. E é isso que a gente chama atenção aí, uma variação genética de menos de 10% no DNA viral. E, felizmente, essa vacina ainda é uma vacina eficaz na maioria dos locais, na maioria do mundo. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque até agora os surtos que aconteceram, não só no Brasil, como em outros locais, estão sendo combatidos, estão sendo enfrentados com esta vacina, com este sorotipo, tá? Então, essa é uma tese de uma das pessoas que mais estudam isso, é uma aluna da professora Marilda Siqueira, lá da Fiocruz, uma das pessoas que mais estuda isso e que, inclusive, nessa reportagem da Folha de São Paulo foi ouvida, né? Que, até o momento, o soro das pessoas vacinadas, produzidos a partir do genótipo A, que é o que tem nas vacinas, é capaz, então, de neutralizar todos os genótipos circulantes. Então, é isso que nós temos até o momento. E essa reportagem da Folha de São Paulo é muito interessante, porque chama atenção para isso, como se fosse um vírus diferente, mas lá no fim, o próprio pesquisador que chama atenção para isso fala, mas a vacina é eficaz. Sabe aquelas coisas? Uma coisa é o corpo da reportagem, outra coisa é o título da reportagem. E aí, os senhores vejam que nós temos aí até 2014, nós tivemos várias campanhas de segmento. E justamente as campanhas de segmento era para manter uma alta proteção em relação ao vírus do sarampo. E, infelizmente, também é do conhecimento de todos, olha o que vem acontecendo nos últimos anos. Nós temos tido uma queda de vacinação. E não é só do sarampo, cachumba e rubéola, nós temos tido uma queda de vacinação por vários motivos, que nem cabe discutir agora, que nem dá tempo, em todo o nosso país, tá? E os senhores notam, olha, a meta do PNI é 95% de vacinação para sarampo, cachumba e rubéola. É uma doença altamente contagiosa. Nós precisamos ter uma proteção de rebanho, como a gente chama, muito alta para que o vírus não circule. E os senhores notam que até 2016, aqui no Brasil, nós estávamos mantendo isso. Mas que isso veio caindo em 2017 e 2018, caiu em São Paulo também, para a primeira dose. E para a segunda dose, caiu muito mais, tá? Então, nós, na verdade, estamos vivendo aqui a crônica de uma morte anunciada. A gente era uma das coisas que a gente temia que pudesse acontecer. Bom, é uma vacina segura? É uma vacina segura. O sarampo está voltando na América, casos nos Estados Unidos também, né? Tem recentemente uma publicação no New England, muito boa, aliás, bem resumidona, de sarampo. E eles mostram que o risco após a doença natural de otite, diarreia, lembram? Diarreia pode fazer parte do quadro clínico. O moço lá estava com diarreia, achava que era enterovirose, não era, era sarampo, né? Pneumonia, ele existe com a vacina, ele existe com a doença, não existe com a vacina. E principalmente, a doença pode levar, a infecção pelo vírus selvagem pode levar a pancefalite esclerosante subaguda, que é uma doença grave, que se manifesta 7, 8 anos, às vezes até 10 anos após a infecção natural, e que leva a um quadro, como o nome está dizendo, de deterioração do sistema nervoso central e fatal. Não se conhece nenhum caso de sobrevida de pancefalite esclerosante subaguda. Extremamente rara. Mas ela é mais frequente quando a criança pequena adquire sarampo. Quanto mais precoce for a idade de infecção pelo vírus selvagem, mais provável de desenvolver pancefalite esclerosante subaguda. Raríssima. Rara, mas teve caso suficiente para um dos nossos professores de neurologia ter feito uma tese com pancefalite esclerosante subaguda. Tá certo, lá atrás, 30 anos atrás ou mais, mas nós, infelizmente, nós tínhamos. Muito pouco, mas nós tínhamos, né?
Isso não acontece com a vacina. O que pode acontecer com a vacina? Encefalite, só que os senhores notam que a probabilidade com a vacina é menor, bem menor do que com a doença. Não há relatos de óbito pela vacina, diferente da vacina de febre amarela, né? Pode ter convulsão febril, pode ter púrpura trombocitopênica relatada após vacinação e pode ter, como qualquer vacina, anafilaxia. Então, é, de um modo geral, uma vacina bastante segura. E notem que esse slide é de fevereiro de 2014, ou seja, as recomendações de vacina não mudaram, pessoal. Pelo menos desde 2014, ela é recomendada para as crianças até 29 anos de idade. Todo mundo tem que ter pelo menos 2 doses de sarampo, cachumba e rubéola documentadas, e até 59 anos de idade, todo mundo tem que ter pelo menos 1 dose de sarampo, cachumba e rubéola documentada. E além de pessoas nascidas antes de 1960 não precisam ser vacinadas. Por quê? Porque provavelmente tiveram muito contato com o vírus pela vida fora, tiveram muitos reforços naturais e têm alta proteção. Esta é a explicação para esta atitude. E vejam, profissionais de saúde, independente da idade e independente de já terem tido doença no passado, tem que ter 2 doses de vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Isto não é de agora, isto já vinha vindo. Entretanto, agora, nesse momento, quando nós tivemos o surto, nós vimos que, infelizmente, a maioria dos indivíduos não tinha as 2 doses que já eram preconizadas, dos indivíduos profissionais de saúde, tá? E aí, uma técnica de enfermagem, diagnóstico de lúpus, faz uso de prednisona, 20 miligramas ao dia, há 6 meses. Ela está realocada, mas continua trabalhando no hospital. E a chefia encaminha para a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, porque estava tendo vacina, todo mundo tem que tomar, ela veio. Ótimo, essa é fácil, né? A funcionária não deve ser vacinada. É uma vacina de vírus vivos atenuados. Ela toma 20 miligramas de prednisona, que é considerada uma dose imunossupressora, há 6 meses. Então, ela não deve ser vacinada, tá? Ah, mas como é que ela vai fazer? Está tendo um surto. Pessoal, nós não vamos fazer vacina de vírus vivos atenuados para indivíduos imunodeprimidos. Então, o próximo diapositivo, a vacina está contraindicada para gestantes. Lembrem que a vacina é sarampo, cachumba e rubéola. Rubéola é um vírus teratogênico. Então, a gente não faz em gestantes, não faz em pacientes imunodeprimidos graves, né? Não faz em crianças menores de 6 meses, tá? E não faz nos indivíduos que receberam vacina de vírus vivos nos últimos 30 dias, porque pode ter interferência entre as 2 vacinas, diminuindo a soroconversão, tá? Os pacientes imunodeprimidos que entrarem em contato direto com o vírus do sarampo, direto, não indireto, podem e devem receber imunoglobulina para prevenção do sarampo, tá? Que também não é 100% eficaz, é para atenuar a gravidade da doença, né? Os pouquíssimos casos que nós tivemos internados foram casos em pacientes imunodeprimidos. Nós não tivemos nenhum caso internado, aliás, tivemos muito pouco caso internado, mas nenhum em paciente que não tivesse uma imunodepressão de base. E eu insisto nisso para vocês, porque ontem mesmo chegou uma cartinha de um colega do ICESP dizendo que era para vacinar, sim, o paciente dele, na vigência de maneoplasia fazendo quimioterapia, porque o risco da vacinação era menor que o risco da doença. Pessoal, a gente não vacina com vacina de vírus vivos pacientes imunodeprimidos pela doença de base e tomando quimioterapia. Então, isso eu deixo bem claro, porque se a gente vacinar, a responsabilidade do que acontecer vai ser de quem vacinou, né? E aí, um médico de 53 anos, nascido em 1966, sempre morou em São Paulo, refere que ele não quer tomar vacina porque ele acha que já teve sarampo e já tomou a vacina na infância. Também, se vocês ficaram na fila lá para tomar vacina, acho que vocês já escutaram isso 20 vezes. Não, eu não vou tomar porque eu já fui vacinado na infância, eu já tive sarampo, eu não preciso tomar. Estou querendo enfatizar para os senhores a necessidade de que isso aconteça. Então, pessoal, a gente não concorda. E por que a gente não concorda? Porque, olha, pessoal, a vacina de sarampo foi a primeira a ser licenciada, foi licenciada nos Estados Unidos em 1965. Todas as vacinas de vírus vivo, estão cultivadas em cultivo de células, são da década de 60. Elas não existiam antes da década de 60. Isso foi a grande novidade, foram as vacinas de vírus vivos modernas, diferente da febre amarela, que é lá da década de 20, tá?
licenciada nos Estados Unidos em 65, licenciada no Brasil em 67 e sistematicamente passou a ser distribuída na saúde pública a partir de 1973, que é quando surge o Programa Nacional de Imunizações. E a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, a tríplice viral, que nós estamos insistindo aqui, ela começou a ser distribuída no Programa Nacional de Imunizações em 1992. Então, quem nasceu em 1966, morou sempre em São Paulo, que vacina ele tomou na infância? De sarampo, cachumba e rubéola? Nenhuma. Mas as pessoas acham que tomaram. Não, minha mãe levava para fazer todas. Levava mesmo, provavelmente, as que tinham na época. Certo? Essas vacinas não existiam na época, na década de 60, no nosso meio, tá? Sarampo, cachumba e rubéola não existia nem nos Estados Unidos, ela é posterior. Sarampo já existia. E ela começa a ser distribuída mais sistematicamente, sarampo, na década de 70. Mas sarampo, cachumba e rubéola só na década de 90. Então, é isso que a gente insiste. Não, mas eu tenho certeza que o senhor tomou. Ótimo. Então, vamos ver a sua carteira. Não tem, porque não tinha. Então, é isso que a gente quer enfatizar para vocês, porque a necessidade de todo profissional de saúde, independente da idade, independente de já ter tido sarampo na infância, tomar 2 doses, que é aquilo que eu já chamei a atenção para os senhores. E vejam que nas nossas recomendações já falava de vacinação para viajantes, já falava de vacinação para pessoal ligado a turismo, mas infelizmente é aquilo que é, né? E aí, quem que está tendo sarampo agora? Então, este é um gráfico que vai até o dia 19 de agosto. Quem está tendo sarampo agora é predominantemente a faixa de 15 a 30 anos de idade. Os senhores notem ali pelas barrinhas azuis, tá? O coeficiente de incidência é maior nos pequenininhos, né? E esse é o grande problema. É mais grave nas crianças menores de 1 ano, pode futuramente ter pancefalite esclerosante subaguda, mas o maior contingente de pessoas é entre 15 a 29 anos de idade. Por isso, os nossos esforços para vacinar as pessoas nessa faixa etária. Por quê? Foram pessoas que tomaram vacina na infância, não tiveram reforços naturais e agora são mais suscetíveis que a população em geral. E os senhores notem que os mais velhos têm menos sarampo, tá? Então, atualmente, é isso que está valendo. Só que a campanha, pessoal, começou no dia 10 de junho. 10 de junho. Mansa, ninguém dava bola para a campanha. Ah, eu não sabia, eu não tinha escutado e tal, né? Já foi adiada 2 vezes, perdão, já foi prorrogada 2 vezes, até 16 de agosto e até 31 de agosto. Então, todas as crianças de 6 a 11 meses devem ser vacinadas, todas as pessoas de 15 a 29 anos, indiscriminadamente, sem olhar se foram vacinadas no passado ou não. E os profissionais de saúde também devem ter pelo menos 2 doses. E o que nós fizemos aqui no HC? A princípio, nós fizemos uma ação de intensificação em que era para trazer carteira. E era se tivesse 2 doses, estava tudo ok. Quando nós vimos a quantidade de pessoas que não têm carteira, a quantidade de pessoas que, eu vou trazer amanhã e não volta, nós fizemos uma segunda etapa, fazendo uma vacinação indiscriminada, e aí, com autorização da Secretaria de Estado de Saúde, nós fizemos indiscriminada para 15 a 40 anos de idade aqui no HC. Então, todo mundo devia tomar mais uma dose. Qual é o problema? Porque, por que já não dá 3 doses para todo mundo? Nós temos alguns problemas. O principal é a falta de vacina. Os senhores sabem, nas clínicas particulares já faz tempo que não tem. Não tem porque eles não têm de quem comprar, não tem quem venda para eles, né? Então, o recurso é finito. E a outra coisa é o seguinte, a maioria das pessoas que procuram para uma 3ª dose são as pessoas que já estão protegidas. Aquelas que não têm nenhuma ou têm uma só, são as que menos vêm. Então, a gente vai ficar fazendo mais vacinas para quem menos precisa. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção, tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção é que a vacina é uma proteção individual, para a gente não ficar doente. Mas, sem dúvida nenhuma, ela evita que nós sejamos fonte de infecção para os nossos pacientes. Então, essa é a nossa responsabilidade em nós nos vacinarmos. E por quê? Porque ela leva à proteção de rebanho. O que é a proteção de rebanho? Quando você diminui a circulação do agente, você protege indiretamente aquelas pessoas que não foram vacinadas, os imunodeprimidos, as pessoas que não estavam em dia, porque se o agente não está circulando, né? Essa é uma figurinha, é uma cortesia da doutora Cynthia Whitney, do CDC, mas vejam que interessante, eu tenho uma
um elemento ali doente. E a partir daquele elemento doente, vai propagando para vários doentes. Se eu tenho um elemento doente e alguns vacinados, olha como fica a distribuição, muito menor. Isso é proteção de rebanho. Vaquinha não é por acaso, né? Vacina vem de vácuo, né? Latim, que é vaca mesmo, né? Que era a vacina da varíola, lembram? Que o pessoal, a partir do vírus que circulava no gado, ia levando uma vaquinha para fazer vacina para todo mundo, que assim que começou a vacina de varíola, né? O colega dermatologista vem perguntar por que ele recebeu orientação para tomar outra vacina de sarampo, cachumba, rubéola, se ele já tem 2 doses prévias e tem 35 anos. Ele recebeu essa orientação no condomínio onde mora, porque teve um caso onde nenhum morador do prédio, lá onde ele mora. O que vocês acham? Isso está certo ou isso está errado? Ficou meio dividido, mas veja, ele tem que receber sim. Isso é a tal da vacina de bloqueio, pessoal. Bloqueio é quando você tem um caso numa escola, numa classe, por exemplo, amanhã, né, nós estamos aqui pelo menos 1 hora e pouco, nesta mesma sala, todo mundo respirando aqui, e amanhã um de nós tem sarampo. Todos nós temos que receber uma dose de vacina, independente da dose prévia, independente da idade. É a tal da vacinação de bloqueio, para impedir que a gente tenha outros casos secundários. Então, isto é que se chama vacinação de bloqueio. Então, ela é diferente. Ela é diferente da vacinação de rotina, ela é diferente do que está acontecendo na campanha, tá? E às vezes as pessoas, não, mas eu já tenho 2 doses, você falou que estava bom, agora, entenderam? Então, isso é bloqueio. E o bloqueio, a gente considera um caso suspeito, todas as pessoas que estiveram próximas do caso suspeito, num período de 6 dias antes do aparecimento do exantema, até 4 dias depois. É aquilo que eu falei. Ele é infectante 4 dias antes, mas por medidas de precaução a gente considera 6 dias antes, tá? E olha, pessoal, veja como é importante o tal do bloqueio. Olha o que aconteceu. Os primeiros casos aconteceram aqui no município de São Paulo. E olha como foi a disseminação. Ela é bem próxima e assim ela vai se espalhando. A única coisa diferente foi Jales lá em cima. Jales aqui, que foram os 38 que vieram fazer a tal da excursão lá, que eu chamei a atenção para vocês. Mas é assim que vai se espalhando. E, então, quanto mais nós tentarmos bloquear isto, é assim que nós vamos tentar, então, ver. Pessoal, o que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, isso já terminando aí, o que nós temos que falar. Por que será que tanta dificuldade em vacinar as pessoas? Por que diminuição das coberturas vacinais? Os motivos são muitos. Eu já disse, nós não vamos discutir isso aqui agora. Mas uma das coisas que eu queria chamar a atenção para vocês é a respeito de vacina de sarampo, cachumba e rubéola e autismo, que provavelmente vocês já ouviram falar. Pessoal, essa associação autismo e vacina de rubéola começou em 1998, quando foi publicado no Lancet, ou seja, há 20 anos atrás, quando foi publicado no Lancet um artigo pelo tal do Wakefield, que fazia uma associação de autismo e vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Então, ele chamava atenção que haveria uma hiperplasia de tecido linfóide no intestino, levava uma colite, e a partir daí o vírus poderia penetrar, sofrer alterações e desencadear o tal do autismo. Estou fazendo um resumo bem simples da coisa. Muito bem, sabe quantas crianças ele examinou? Quantas crianças tinham nesse artigo? 12. Então, a partir de 12 crianças, ele lança esse artigo, tá? O aparecimento do autismo coincide com a administração da primeira dose. O diagnóstico, na maior parte das vezes, é feito por volta do 2º ano de vida, tá? Esse artigo foi publicado no Lancet em 1998, já levou a uma queda no Reino Unido da cobertura vacinal. Mas um pouquinho mais para frente, a queda se acentuou. Porque é o seguinte, vocês são jovenzinhos, não lembram, mas nessa época o primeiro-ministro da Inglaterra era o Tony Blair. E o Tony Blair era um cara jovem e tal, e teve um filho, a mulher dele teve um filho enquanto ele era primeiro-ministro. Aqueles tabloides ingleses adoram esse tipo de coisa, né? E aí um jornalista
foi perguntar para ele se ele ia vacinar o filho dele para sarampo, cachumba e rubéola, porque estava no auge que sarampo, cachumba e rubéola dava autismo. E ele não dava declarações da vida pessoal dele, não deixava fotografar os filhos, enfim, vida pessoal não se mistura com a vida pública. E ele deu a mesma resposta. Pronto, foi o suficiente para dizer que ele não ia vacinar, que ele não queria responder e que realmente dava autismo. Despencaram, né, as coberturas vacinais para sarampo, cachumba e rubéola no Reino Unido. Posteriormente, ele vem a público dizendo que ele vacinou o filho, mostrando que ele tinha vacinado o filho, né? Mas, enfim, isso aconteceu, foi motivo de publicação, né? E o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, esse artigo, posteriormente, se mostrou que era um artigo fraudulento, Wakefield perdeu a licença para trabalhar no Reino Unido, mudou-se para um outro país, que eu não vou falar qual, está lá no outro país, e depois disso já vem N artigos na literatura mostrando que não há associação entre autismo e vacina de sarampo, cachumba e rubéola, né? Aqui, publicado no CID em 2009, mostrando vários artigos, e mais recentemente, foi até reportagem do G1 em março, dizendo desse artigo que foi publicado no Annals of Internal Medicine, de uma casuística bem grande, 650 mil crianças na Dinamarca, é este artigo, né, mostrando a conclusão que o estudo reforça, né, fortemente que a vacina de sarampo, cachumba e rubéola não aumenta o risco de autismo. Então, as evidências, até hoje, 20 anos depois, estão se produzindo evidências, né, de que a vacina não leva ao risco de autismo. Mas é uma das causas, né, que tem contribuído para a diminuição, especificamente da vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Pessoal, era isso que eu queria falar, rapidamente, para não passar muito tempo. E eu acho que o mais importante é isso daqui, é o nosso lugar. É onde a gente dá vacina e onde vocês podem procurar. Muito obrigada.